Nosso convidado de hoje no ICL é um pianista excepcional. Talvez o maior que o Brasil já teve. Um dos maiores intérpretes da obra de Johann Sebastian Bach no mundo. Maestro João Carlos Martins. Ele venceu o primeiro concurso aos 8 anos de idade, 6 meses depois de começar a tocar. Aos 11, treinava 6 horas por dia. Aos 13, veio a carreira nacional. Aos 18 anos, João Carlos ganhou o mundo e aos 20, estreou no Carnegie Hall, em Nova York. Foram 6.000 apresentações diante de grandes plateias em mais de 60 países. 77 anos de carreira, gravou a obra completa para teclado de Bach, um feito raro e histórico. João Carlos Martins também é conhecido pelas sucessivas superações ao longo da vida. Sofreu diversas lesões nas mãos, a primeira num jogo de futebol, a segunda num assalto na Bulgária. Enfrentou doenças neurológicas e degenerativas que quase o impediram de tocar piano. Chegou a pensar de se matar uma vez. Passou por mais de 30 cirurgias e se reinventou como maestro, quando parou de se apresentar como pianista. Fundou a Baquiana Filarmônica do SESI São Paulo, levou a música clássica para comunidades carentes, para favelas, escolas públicas. Entrou na Passarela do Samba de São Paulo como homenageado da Vai-Vai e regendo a bateria da escola. Em 2020, voltou a tocar piano com luvas biônicas desenvolvidas por cientistas brasileiros. João Carlos Martins é filme, é documentário, é livro, é um brasileiro, um dos maiores pianistas do mundo. João, é um prazer enorme te receber aqui. O ICL está muito feliz. Aqui, o Indomável, isso aqui é o livro da sua biografia escrita pelo nosso colega Jamil Chad. Mas eu tenho coisa para mim mais importante é poder dizer que eu sou seu amigo. E eu posso dizer, e falo isso até emocionado, porque num momento difícil da minha vida, o Chico foi uma das 3 pessoas que traçaram o meu destino quando eu tinha dúvidas do que poderia acontecer no futuro. E o meu destino você ajudou a traçar, porque a pessoa é como uma flecha. Se ela tiver um desvio, ter um erro, um acerto, o objetivo final é alcançar o destino a qual você foi privilegiado. Um músico não é nada mais, nada menos que um missionário. E você, então, Chico, faz parte da minha vida e eu, que sou um velho chorão, eu falo emocionadamente, você Fico emocionado, mas não me sinto tão importante assim, não. Poder me chamar de seu amigo, para mim, já é muito. Que esperança. Agora, não é só por ser amigo, né? A gente olhando a trajetória, a biografia, tem essa fantástica aqui do Jamil Chad, o Indomável, né? Essa quase uma águia aqui regendo a orquestra, né? Estava começando a dar entrada para o coral da 9ª Sinfonia de Beethoven e pegar nesse flecha. É uma coisa fantástica. Eu vendo tudo isso, passando, lendo, ouvindo entrevistas que você já deu, eu ouso dizer que talvez você seja, na música, a figura mais relevante que o Brasil já produziu. Só comparável a Villa-Lobos. Há uma diferença, Villa-Lobos compunha, e muito, né? E você não é compositor. Mas Villa-Lobos não passou por 31 cirurgias, velho.
Aí é O difícil. que eu digo é o seguinte, realmente, quando eu era pianista, eu morava em Nova York, mas eu tinha casa aqui no Brasil. Quando eu chegava no aeroporto, eu ia para casa normalmente. De repente, quando eu fiquei maestro e tive condições de me reinventar aos 63 anos, ou pelo cabelo, não sei por que razão, o rosto acabou ficando conhecido. Então, moral da história, realmente, se eu passo em qualquer táxi que está passando, falou maestro, o cara nem sabe meu nome, mas sabe Mas que eu sabe sou que é o maestro. Talvez pelo cabelo, uns falam, até chamam de Antônio Carlos Martins, outros falam da superação, outros da vai-vai, e assim por diante. Então, o que eu pensei? Villa-Lobos, em 1934, ele tinha um sonho: fechar o Brasil em forma de coração através da música. E ele realizou um trabalho incrível, principalmente no estado de São Paulo. Mas correu o Brasil inteiro. Agora, com esse reconhecimento que, graças a Deus, eu tive nesses últimos anos, nós temos uma coisa chamada inteligência artificial e temos internet. Então, é muito mais fácil. Eu corri cerca de 300 a 400 cidades do Brasil, não tem uma favela de São Paulo que eu não tenha corrido, da mesma forma que eu vou para os principais palcos do mundo. Agora, quando eu chego, por exemplo, numa Fundação Casa ou num presídio para realizar um concerto, e eu acabo o concerto e eu vejo aquelas pessoas, talvez as pessoas que cometeram crimes, com lágrima nos olhos, eu acho que aquele concerto é muito mais importante do que um concerto num Royal Festival Hall em Londres, por exemplo. Então, esse tipo de reconhecimento está me obrigando agora, aos 85 anos, a reiniciar a terceira fase da minha vida. A terceira fase Qual foi a primeira e a segunda? A primeira, como pianista, eu comecei com 8 anos de idade. Como maestro, iniciei aos 63 anos de idade. Aos 85, eu começo a carreira de educador musical, sem parar de dar concertos e ir regendo, mas com uma atividade um pouco menor. E nessa parte da educação musical, eu espero já desenvolvemos um projeto, já está nesse ano como cobaia no Liceu Pasteur de São Paulo, onde a concentração de uma criança no século XVIII para a música podia chegar a horas. Quando o Villa-Lobos instalou o canto orfeônico em 1934... Obrigatório nas escolas no Brasil inteiro, né? Que acabou no regime militar. E voltou em 2008. Sim. Quando Villa-Lobos instalou, a concentração podia ser de uns 50 minutos. Não temos dados oficiais. Hoje a concentração... Quando o Lula voltou em 2008 com a música nas escolas, a música começou como carro-chefe. E aí eu vi que logo depois fizeram a música dentro das artes e ela acabou como o primo pobre. Aí eu fui... Porque faltava professores, né? Eu fui falar com o Mercadante. Eu falei, Mercadante, a música agora é a prima pobre nas aulas de artes. Ele falou, como é que nós vamos contratar centenas ou milhares de professores de música? Não existem. Moral da história. Eu fiquei analisando como equipe, trabalhando, e eu estou substituindo centenas ou milhares de professores por um no telão, monitorado pelo professor de artes para 15 minutos de concentração em cada aula de artes. Como é? Você grava uma mensagem? Já está tudo gravado.
a aula é dada de 15 minutos para os alunos. Eu fui dar essa aula no Senado Federal e fiz todos os senadores como se eles fossem crianças de 5 anos de idade. Então, qual que é a diferença? No primeiro ano do fundamental, é somente papel sulfite, copinhos plásticos e varetas. Moral da história, nós chegamos à conclusão, com a equipe minha, e eu e esse velho maestro, não é enfiar música goela abaixo para uma criança. É através de uma brincadeira a criança procurar música. E se Deus quiser, essa revolução eu vou conseguir no Brasil. Se daqui, eu estou só com 85 anos, você vai estar lá, porque você só tem 72. Então, daqui uns 15 anos, eu espero realizar esse sonho pelo Brasil inteiro. E aí eu posso dizer, no final, até no apagar das luzes, deixei um legado. Ainda não. E você começou muito cedo, né, maestro? Começou aos 8 anos. O seu pai gostava de piano, né? Aliás, seu pai que eu entrevistei aos 101 anos. Eu sei. O que aconteceu com meu pai? Meu pai nasceu em 1898. Em Portugal. Em Portugal, na cidade de Braga. Em 1908, ele já trabalhava, trabalho escravo. Isso eu falo, talvez meus irmãos não gostem do que eu falo, mas eu falo com orgulho. Meu pai era filho de mãe solteira. Imagine filho de mãe solteira em 1898, no norte de Portugal. Com 10 anos, ele já trabalhava numa gráfica. Mas no caminho para a gráfica, ele parava para ouvir uma aula de piano. E a professora falou, eu vou te ensinar piano, vi que você, menino, gosta de piano. Aí, quando ele chegou na gráfica, era já um pouco tarde da noite, ele ainda, sonhando com a aula, ou naquela noite ou uma noite depois, ele adormeceu e a prensa decepou uma parte da mão dele. E o sonho dele morreu ali, em 1908. Em 1948, ele, ou ainda não tinha completado 8 anos, ele comprou um piano. E aí aconteceu o mais surpreendente. 15 dias depois, eu estava tocando o primeiro movimento da Sonata ao Luar. E Você tinha quantos anos? 8. Ainda não tinha feito 8. E minha mãe era espírita. E eu comecei a fazer apresentações em colégios, no Sede Sapiense, até em faculdades, em casa de mecenas, antes da estreia oficial. Tocando a Sonata ao Luar de Beethoven. Não, aí não. 6 meses depois ganhei um concurso da Sociedade de Bar de São Paulo, tocando 23 peças de bar. Com 8 anos? Com 8 anos. Ganhei um concurso nacional. Aí o que acontece? Mas antes de cada apresentação, minha mãe era médium. Então, quando eu ia fazer a apresentação, antes de qualquer apresentação, baixava o espírito de Verdi. E aí minha mãe falava italiano, e eu me sentia profundamente... Sua mãe incorporava o Verdi? Incorporava Verdi, e falava que o concerto ia ser bom, e eu entrava com uma confiança enorme no palco. Aí, finalmente, aos 13 anos, fiz a estreia oficial, todos os músicos brasileiros, Guilmar Novaes, Madalena Talhaferro, Camargo Guarnieri, Villa-Lobos, todo mundo. O que acontece? Aí comecei a carreira nacional. Mas aos 16 anos foi o dia D da minha vida. O meu professor de piano, um russo, era o melhor professor no Brasil, José Clias. Ele me chama depois de um almoço para eu tocar um concerto para o Villa-Lobos, do próprio Villa-Lobos. Você, com 16 anos, tocou para o Villa-Lobos ouvir? Para o Villa-Lobos ouvir o concerto dele, na casa do professor Clias. Você nunca tinha visto o Villa-Lobos pessoalmente? Não, o Villa-Lobos tinha assistido uma apresentação minha. Aí toquei para o Villa-Lobos o concerto. E teve uma parte que estava escrito forte. E eu comecei piano e fui crescendo, até chegar no forte. Aí o Clias falou,
João, Professor. você está tocando... O professor falou, você está tocando para o compositor. Ele falou, deixa ele continuar. Quando acabou, o Villa-Lobos olha para mim e fala, garoto, você é muito atrevido, mas ficou mais bonito. O importante é misturar a individualidade do intérprete com a personalidade do compositor. Então aí você acaba criando o seu próprio estilo para tocar aquela obra. E essa que é a coisa mais importante da arte interpretativa. Na minha opinião, o maior intérprete de Bach chama-se Glenn Gould. É um canadense. O canadense. É um gênio. E o que eu fiz? Eu agora em Nova York, sobre KWQXR, a rádio do New York Times, de vez em quando eu coloco comparando um prelúdio de Bach meu e um prelúdio de Bach do Gould. E eu conversei com o Gould uma noite, só 4 horas por telefone, da meia-noite às 4 da madrugada, eu em Nova York e ele em Toronto. Logo depois ele morreu e depois eu fui inaugurar, a pedido dos pais dele, o Glenn Gould Memorial em Toronto. Foi a recepção mais fria que eu tive na vida, na hora que eu pisei no palco em Toronto, onde teve um depoimento de Yudi Menuhin antes do concerto. Quando eu entrei, foi a recepção mais fria. Estou olhando nos seus olhos. Aí eu falei, tem que ser a meia-noite. A meia-noite vai ser. Eu estou tocando em Toronto, na cidade do maior intérprete de Bach da história. E ele tinha falecido, né? Ele tinha falecido 6 meses antes. Quando acabou o concerto, estou olhando nos seus olhos, eu dei 14 bis. Depois, qual foi o outro? Aí eu comecei a tocar Bach, porque eu fui para o concurso. Por que essa escolha por Bach? Para gravar toda a obra de Bach. Por que o Bach? Não, toda a música ocidental vem de Johann Sebastian Bach. E ele influencia tudo, o jazz, o chorinho brasileiro, né? Era um cara do povo também, né? De conhecer o povo, né? Não só isso, como Beethoven fez a mesma coisa, como Mozart fez a mesma coisa, como todos os compositores. Quando você pensa Brahms, foi o maior compositor de danças húngaras. Brahms foi o maior compositor de danças húngaras. Então, eu encaro música, evidentemente, pessoas como, por exemplo, o Villa-Lobos fez questão de querer conhecer a fundo o trabalho de Pixinguinha. Aliás, hoje, foi um dia, eu sou um velho chorão, hoje mesmo de manhã, estou fazendo a entrevista porque escolhi o dia de hoje para estar com você. O dia de hoje é muito especial para nós, porque no dia que nós estamos gravando esse programa, é o aniversário do maestro João Carlos Martins. Ele está fazendo hoje 85 anos. 85 anos. Eu quis celebrar os meus 85 anos ao teu lado. Vocês, jornalistas, nós, artistas, no fundo, nós somos os verdadeiros missionários de uma nação. Nós temos o dever de salvar a alma do brasileiro. Ou seja, quando eu entro num palco, qual é a minha missão? Transmitir emoção. O público tem que sair com uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios. Então você é um missionário. O jornalista, o que é o jornalista? O jornalista é a bússola de uma nação. Quantas vezes, maestro, você tocou no Carnegie Hall? Em Nova York, 30 vezes. A maior parte das vezes no Carnegie Hall e a outra metade no Lincoln Center. A última foi agora em maio, a primeira foi em 61. Em 61, e quem patrocinou foi Eleanor Roosevelt, que era esposa do antigo presidente americano no tempo da Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt. E quem coordenou foi a Jacqueline Kennedy. Não, aí a Jacqueline Kennedy, a Eleanor Roosevelt assistiu o concerto da qual a presidente desse festival era a Jacqueline Kennedy. E aí a Eleanor Roosevelt me convidou para fazer a estreia no Carnegie Hall.
21 anos, 20 anos, meu Deus. Mas você conheceu e viu e esteve presente com várias personalidades que marcaram o século XX, né? Por exemplo, a minha estreia em Washington foi na Howard University, que é a Universidade dos Negros, uma universidade fantástica. E quando foi no National Press Club, quando o Martin Luther King passou por mim, o Ted Schutz, que era um grande jornalista do New York Times, era o representante do New York Times para a América Latina, ele me apresentou para o Martin Luther King, e o Martin falou, esse é o pianista que fez a estreia na Howard. E o Martin Luther King fez um elogio maravilhoso. Aliás, histórias, você falou de pessoas, falamos do Martin Luther King, a importância que ele teve no mundo. E conto uma outra história, mas essa é com o Salvador Dalí. Ah, o Salvador Dalí, né, o grande pintor que te conheceu. Né? O Salvador Dalí, a Olga Prager Coelho, que teve 2 filhos com André Segovia. Olga Prager violonista, Coelho, né? O maior violonista da história, espanhol. Era tão importante quanto Pablo Casals, o maior violoncelista do século XX. Agora eu estou dando a explicação de cada nome que eu falo. Aí a Olga Prager Coelho, depois de um concerto meu no Carnegie Hall, jantando no Restaurant Room, estava o Salvador Dalí com a Mia Farrow. E o Salvador Dalí, aí a Olga conversando com ele, por causa do André Segovia, eram muito amigos. Quando o Salvador Dalí passou por mim, ele falou, muchacho, diga a toda a gente que você é o maior intérprete de Bach em el mundo. Meu espanhol pode ser portunhol. Eu falei, graças. Ele falou, ¿por quê? Há 30 anos que eu digo que sou o maior pintor do mundo e já há quem lo crê. Dizendo que você é o maior intérprete de Bach do mundo, que um dia vão acreditar, porque já acreditam que eu sou o maior pintor do mundo. Já tem gente que acredita. Mas não é só por dizer. Aí não, ele foi assistir um concerto da Olga Prager Coelho nos anos 50, mas ele era tão louco que ele foi com roupa de escafandrista. E ele, durante o concerto, ele entrou com essa roupa no Town Hall em Nova York, mas de repente começou a faltar o ar, teve que sair de ambulância. Salvador Dalí. Salvador Dalí. Quando foi isso? Nos anos 50. Bom, então tem o Salvador Dalí, né? Já falamos aqui de tanta gente. Eu outro dia estava vendo um documentário, um filme sobre a sua história também, e tem uma cena de você fazendo embaixadinhas de bola Pelé. Com Pelé. Batendo. Né? Não só com o Pelé. De cabeça, você não é ruim de bola, não. Não, e com o Pelé teve uma história engraçada, porque eu falei para o Pelé, eu estava tomando um voo de Amsterdã para Beijing e vi na tela um documentário teu e você fala que Deus criou Beethoven para música e Pelé para futebol. Começa a falar que Deus criou Bach para música e Pelé para futebol porque Beethoven é o Maradona. É quase igual a você, mas não é você. Aí ele deu risada. Uns meses depois eu estou no carro e vejo uma entrevista do Pelé. Ele falou, Deus criou Bach para música e Pelé para o futebol, entende? Então, quer dizer que ele prestou atenção. Quem mandou para mim 12 gols para eu reger, e eu regi, está até no Instagram, no Maestro Carlos Martins no Instagram, foi o Messi. E eu regi 12 gols dele, mas Como é que é a regência de gols? Eu escolhi uma música de Bach e a música coordenada com os passos dele. E ele publicou no Instagram dele, deu 1 milhão de visualizações. Vamos ver, então. Isso faz uns 10 anos. Olha, dicas para quem está nos assistindo. Então tá no seu Instagram. Está no meu Instagram. Então, Maestro João Carlos Martins. Tem também, é claro, tem alguns livros da sua história
esse que eu apresentei aqui do nosso colega Jamil Chad, o Indomável. Tem um que você escreveu, não tem? Tem a Saga das Mãos. E tem um filme. João Maestro, que o Alexandre Nero faz o Alexandre o papel. Nero faz o papel de Maestro João Carlos Martins, né? É. João o Maestro, está na Globoplay, se não me engano, né? Tá na Globoplay. E o Rodrigo Pandolfo faz na parte jovem, e um garoto de 10 anos que está tocando hoje, excepcionalmente, chamado Davi Campolongo, faz como menino. Mas e teve o documentário do canal Arte, que é o principal canal de arte do mundo. Da França. Da França, que ganhou vários festivais no mundo inteiro, chamado Martin's Passion. Mas agora, olha que interessante, que tem toda essa sua história contada, né? Filme só esse, não. Tem outros filmes, não é só esse. Tem o Reverie, um filme belga. Um filme belga. É, um documentário belga. São muitas e muitas histórias. Mas você que teve essa formação em música erudita, no piano, que interpretou tocou toda a obra de Bach, né? Você, então, põe o pé no samba e põe o samba na orquestra, né? Isso. Você faz um concerto na principal sala de concertos, acho que do Brasil, que é a Sala São Paulo, né? E leva Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó, mas aproveito para contar uma coisa. Adivinha quem já cantou comigo e com a Baquiana Filarmônica SESI SP? Chico Pinheiro, no Paraná. Você cantou comigo. E cantou bem. E muito Só não desafinei. Não, muito afinado. Mas ele é muito generoso, porque me deixou cantar com ele no palco, Bossa Nova. No final do concerto, o Chico cantou comigo, foi aplaudidérrimo. E o Jamil Chad tocou com você. O Jamil tocou flauta comigo lá na Flip e tocou na Sala São Paulo também. E o Chitãozinho, eles falaram no Jô que no momento que uma dupla sertaneja entrou para cantar na Sala São Paulo, eles falaram no Jô Soares. Isso foi uma mudança na história da vida da música sertaneja. Porque... Eles estavam tentando fazer um show lá e não conseguiam, né? Exatamente. Aí o que eu fiz? A Sala São Paulo não aceitava que eles cantassem lá. Como é que você soube dessa história? Eu já ouvi essa história em algum lugar. Não aceitava. Aí eu marquei um concerto meu na Sala São Paulo. Aí a Sala São Paulo não poderia proibir o artista que eu convidasse como solista. E você convidou o Chitãozinho? Eu convidei o Chitãozinho Chororó. Moral da história, acabou ganhando um Grammy esse evento, porque foi filmado. E são dois músicos de um profissionalismo incrível, Chitãozinho e Chororó, como é a Bethânia, por exemplo. Aliás, o Caetano veio e cantou também. E foi engraçado que logo depois da pandemia, a Regina Casé com o Caetano, elas chegaram, e a Paula, eu falei para o público, a ciência cura o corpo e a arte cura a alma. Aí a Regina Casé pediu para eu gravar isso e ela publicou nas redes dela, entende? E o Caetano fiz com... se você perguntar quase todos os artistas populares, a Simone, não tem um artista popular que eu acho que já não fez alguma coisa comigo. O Milton Nascimento fez um concerto comigo maravilhoso. Bom, primeiro você teve uma fase longa de piano como pianista. Isso. E com vários problemas, inclusive esse problema da mão. Da mão. Convivo com Passou isso. por várias cirurgias, né? Muitas. O primeiro foi a distonia focal, né? A distonia focal me acompanha a vida inteira. Se você pegar o meu braço, é todo retalhado. Cirurgias. E ela migrou
da mão direita para a mão esquerda. Depois comecei a fazer operações com a esquerda. Então, quando você pensa... Não, você teve problema com a mão por causa dessa doença. O que é a distonia focal? Distonia focal é no cérebro. Mas é uma doença que acomete mais os músicos? Não, a distonia focal. Distonia focal pode ter... Você encontra com pessoas com distonia todo dia. Você, por exemplo, está conversando com um amigo, você vê que esse amigo faz assim com o olho. É um movimento involuntário. É uma forma de distonia. Um trompetista pode ter a distonia nos lábios. Um atleta, um jogador de golfe, pode ter a distonia no braço e o braço começar a inclinar para o lado esquerdo, porque é no cérebro. Quer dizer, as partes do corpo fazem movimentos sem que a pessoa queira. Sem que a pessoa queira. E você teve isso com que idade? Com 22 anos. Procurei médicos e os médicos começaram a falar que era psicológico. Eu falei, mas eu adoro tocar em público. Aí eu segui os conselhos do Voltaire. Eu me lembro que eu ia com o João Gilberto, o grande João Gilberto, nós fazíamos, depois da minha operação, porque eu tive um acidente no braço, que foi uma lesão no nervo ulnar, fora a distonia. Deixa eu contar rapidinho isso. Você é torcedor da Portuguesa, em São Paulo, estava em Nova York, no Central Park, e foi jogar uma pelada com os jogadores da Portuguesa. Isso. Caiu, né? Entrou uma pedra. Sofreu uma falta, entrou uma pedra no seu braço. Aonde está aqui, o sinal da pedra. Fui operado por provocou uma lesão. Provocou uma lesão no nervo ulnar. Um dos maiores médicos neurocirurgiões do mundo, Dr. Ransohoff, no New York University Hospital, ele fez a operação. Dessa operação, 1 ano depois, eu fiquei bom. Mas a distonia, não. Mas o meu empresário me chamou e falou, porque eu estava cancelando muitos concertos, ele falou, eu tenho uma reputação aqui nos Estados Unidos e vão achar que eu estou marcando concertos e cancelando. E vão achar que você está... Lelé, tá muito bem. Vamos combinar uma coisa. A história oficial é que tudo que aconteceu na tua vida nas mãos é por causa do acidente de futebol. Apertou minha mão e falou, até eu morrer, essa é a história oficial. Eu falei, mas se eu morrer antes, também fica para você essa história. Aí ficou essa história oficial. Mas a história oficial da minha mão, depois que ele morreu, é que eu pude contar que o meu problema era a distonia focal. Essa distonia focal provoca dores na sua mão. Dores incríveis. Quando a dor era muito forte, tinha que fazer uma operação mesmo. A operação era para cortar um nervo? Uma parte de um nervo, por exemplo. Mas isso te persegue desde os 20 anos? Desde os 22 anos. Até hoje? Até hoje. Até saiu um artigo nos Estados Unidos me chamando na série do CNN Heroes, e depois saiu um artigo chamando de um sobrevivente. Porque quando eu percebi que os movimentos eram muito fortes, eu segui o conselho do Voltaire, né? Voltaire dizia, me diga qual a doença que eu sei qual o remédio. Eu percebia que de manhã em Nova York, nas primeiras 2 horas, os movimentos não apareciam, depois apareciam. Os movimentos da sua mão sem que você quisesse. Sem o que eu quisesse. E isso dificultava. Aí o que eu fiz? Acostumado com jet lag, viajando da Ásia para a Europa, para a América do Norte, para a América do Sul, eu dormia a qualquer hora. Aí o que eu fiz? Eu falei para o meu empresário, avise em todos os teatros que eu vou chegar 7 horas antes e eu dormia a qualquer hora e me acordo em 15 minutos antes do concerto. Aí eu entrava em palco como se fosse 7 horas da manhã em casa. E os movimentos involuntários só depois que acabava o concerto. Porque
Na parte da manhã mesmo. Porque era como se eu tivesse Mas até hoje funciona assim? Funciona. Eu não entro em palco sem dormir algumas horas. Antes. Algumas horas. Por exemplo, lá em Nova York, a segunda parte, eu toquei piano. Mas eu toco piano, eu sou ruim de matemática. Eu achava que eram 21 notas por segundo. O Nelson Freire, quando ele ia lá para casa em Nova York, nós fazíamos competição de escala cromática, ida e volta. Mas a conta, por segundo, nós conseguimos fazer 18 notas por segundo numa escala cromática. Por segundo? Porque você faz a ida e volta no piano em 9 segundos e pouco. 9 segundos,8 era a nossa contagem. Aí você faz a conta que você tocou 178 notas, ida e volta, e dá essa... Então você faz por segundo. Hoje eu digo que em cada 18 segundos eu faço uma nota, mas com a mesma emoção. Então, em Nova York, no último concerto, na segunda parte, eu toquei 11 músicas lentas, oitava ainda eu dou umas pancadas. Mas eu tenho dificuldade para fazer Tiveram que cortar o nervo, que eu não tenho músculo aqui, olha, minha mão. Não tem, essa mão é morta. Que coisa. E aí eu toquei com a mão esquerda. Migrou para a mão esquerda. Fui tocar em Beijing, uma das músicas mais difíceis para piano e orquestra. Na China. Na China. Rhapsódia de Rachmaninoff sobre o tema de Paganini. Eu fiz uma versão para a mão esquerda. Toquei. Quando acabou, jovens subiram no palco, começaram a cortar minha casaca. Estou olhando nos seus olhos. Cortar minha casaca, pegar pedacinhos. Quando, no dia seguinte de manhã, o ministro da Cultura me telefona, vai um alfaiate no hotel, tira as medidas, 1 hora depois chegou uma casaca nova da China para mim. Bom, e por que o piano teve que parar definitivo? Bom, você teve também um assalto... na Bulgária, aí foi uma lesão cerebral. Que tomou uma barra de ferro na cabeça, né? E que provocou a lesão cerebral. Lesão cerebral. Aí mexeu no hemisfério da fala. E na mão também. E na mão também. Então, quando eu falo, por exemplo, eu estou falando com você, minha mão vai fechando aos poucos. Já está fechada. Depois, antes de concerto, ninguém fala comigo 4, 5 horas antes. Poder manter a mão aberta. A mão aberta. E essa luva biônica pelo Biratan Bizarro, um design de produtos, ela é baseada, essa luva biônica, na Fórmula 1. Então, os dedos voltam. Então, música lenta eu posso tocar. Mas, vou te contar pela primeira vez um segredo. Fiz a minha despedida oficial em Nova York em 2025. Em 2027 vai ter um evento, mas não é um concerto, é um evento no MoMA, em Nova York, dia 14 de maio de 2027. Museu de Arte Moderna. Museu de Arte Moderna em Nova York. Isso dia 14 de maio de 2027. Mas a despedida já foi. Mas qual é o meu sonho? Falei com um neurologista que ontem até jantou em casa. Jantou com o Zé. O Zé, que ele se refere, é um grande amigo. Todo mês vai jantar na casa dele. É o Zé Dirceu. O ex-deputado Zé Dirceu. E aí, o que acontece? O neurologista estava lá. Eu estou tentando... A mão ganhou uma posição ulnar pela distonia. Eu estou tentando, durante 3 anos, a mão esquerda, vai demorar uns 3, 4 anos, e volta, talvez cada 15 dias volta 1 milímetro. Meu sonho, em 1990, no dia do meu aniversário, depois de 30 anos, eu quero tocar o concerto... 1990, não? Não, em 2030. 2030. Com 90 anos, eu digo. Quando eu fizer 90 anos, o meu sonho é pisar
no Carnegie Hall para tocar, depois de 30 anos, profissionalmente, um grande concerto com a mão esquerda. Agora, uma coisa que você já deu entrevista que me impressionou muito é que ele teve que parar de tocar piano porque não é possível. Se toca ainda, né? Mas não é. Toco coisas mais lentas, adaptadas. Adaptadas. Mas a sua vida de maestro, você teve que se reinventar aos 63 anos. Agora é você maestro. Isso. Você nunca tinha... Não. Aí aprendeu. No dia que os médicos falaram, você nunca mais pode tocar profissionalmente, eu perdi o chão. Fiquei andando o dia inteiro. Mas assisti o documentário franco-alemão do canal Arte, onde eu estou dando uma masterclass na Juilliard School, é a principal escola de música de Nova York. Agora eu dou a explicação de cada coisa que eu falo, e eu estou regendo a menina. E tem um sonho com o Eleazar de Carvalho. E o Eleazar fala, ele já tinha morrido. Maestro brasileiro. Ele me chamava de João, foi o maior maestro brasileiro. Ele falava, João, vai ser maestro na vida. No dia seguinte, eu fui tomar a primeira aula de regência. Tomei umas 5 aulas no fundo. Falei, eu mesmo vou ter que criar os meus gestos. E convidei 18 músicos em casa para aprender com eles a reger. Regendo, e eu falava, esse gesto está errado, eles me corrigiam. E como maestro, eu decorei mais ou menos umas 150... Isso é uma coisa que me impressiona muito, eu vou interromper só para as pessoas entenderem isso, né? Você passou a ser maestro que eu não podia tocar o piano. Mas como maestro, você também tinha uma limitação, que é o movimento das mãos. Eu tenho que, como maestro, tenho que reger com as duas luvas. E além disso, o maestro está regendo e ele precisa passar a partitura, as folhas. Virar a página. E você, não podia. A sua limitação não permite que você vire a página. Por exemplo, vamos citar aqui a Nona Sinfonia de Beethoven. Quantas páginas tem ali? 200. 200. Né? Para o maestro ler e saber o que está regendo. Exatamente. E eu fiquei sabendo que você decorou as 200 páginas da Nona Sinfonia de Beethoven. Não, decorei milhares de páginas de 150 partituras. Estão todas na sua cabeça, para não precisar ler. E aí tem até uma história, porque maestros, tem muitas histórias de maestros, entende? Inclusive uma história, maestros são muito... tem que ter aquele contato com uma orquestra, a emoção é maior se você está regendo sem a partitura. João Carlos Martins virou maestro e tendo que decorar as partituras todas, né? Isso. E que eu fiquei sabendo numa entrevista sua, que é uma coisa muito impressionante, é que o maestro, quando está regendo e está olhando a partitura, ele está sempre vendo a linha seguinte. Isso. Porque ele tem que saber que movimento ele vai fazer. Por exemplo, né, tá o pianista tocando ali, aí tem o oboé aqui, você tem que falar, agora eu vou ter que acionar o oboé, mas antes dele tocar, você tem que estar lendo. Se você não está lendo, um maestro, o que o público não sabe é que o maestro sempre está a música está soando, ele está ouvindo, mas ele tá a cabeça, não, ele ou decor ou por música. A cabeça dele está 5 segundos na frente do que o público está ouvindo. Porque ele tem que saber que movimento ele vai fazer para acionar o próximo. Então, por exemplo, se você está... mas a minha cabeça já entrou no segundo. Quando eu estou fazendo isso, eu já estou pensando no segundo. Mas a minha cabeça já entrou. Tudo eu estou 5 segundos na frente. Isso está guardado na sua memória. Na memória. Sem poder ler. Como é que você consegue, maestro, decorar essas partituras todas? Eu vou te contar uma história. Quando eu tinha 12 anos, eu era não prestava atenção, nem ia para o Liceu Pasteur,
como a Rita Lee. Não prestava muita atenção nas aulas, só estava pensando na música. Mas está no meu livro. Eu dou o nome até da aluna, porque o nome dela é Maria Cecília Parasma, e todos os alunos do meu colégio, do Cineia, vários alunos. Eles me davam... Eu falava, escolha uma página. Eles escolhiam uma página de um livro. Eu ficava 2 minutos lendo a página com 13 anos. Aí eu escrevia a página inteira, se tivesse 2 erros era muito. Sem errar? Sem errar. Como é Escrevia isso? a página. Memória visual. Memória visual. Então a minha memória, cheguei a fazer a obra de Bach em 18 noites, 17 concertos com toda a obra de Bach para teclado, tudo decor. 18 dias, só um dia de folga. Primeiro dia, primeiro volume do Cravo, segundo dia, 3 partiças, terceiro dia, 3 suítes inglesas, e fiz. Então, eu tinha uma memória muito boa. Depois da Covid, neste ano, eu já comecei a ter a partitura como referência para mim, entende? Afinal, estou com 85 anos. Pois é, a memória continua... Continua boa, mas não é a mesma, não é a mesma. Depois da Covid teve uma... A Covid te atrapalhou. Me atrapalhou um pouco. Então, pela primeira vez, no ano passado, eu usei uma partitura, entende? Mas aí eu comecei a ver na televisão que eu fiquei a partitura como uma espécie de imã. Eu fiquei meio grudado na partitura. Eu falei, não estou transmitindo emoção para a orquestra. Aí, há 15 dias atrás, já no ensaio, eu falei para os músicos, eu tenho que aprender a reger por música, sem perder a emoção. A música é só uma referência. Então a partitura já está novamente decor. Mas eu já sei a hora, eu viro a página, porque agora com as luvas, eu uso a luva nas 2 mãos, eu posso virar as páginas, mas a página é só referência. Eu já não preciso ficar grudado, olhando, entende? Então, você vai descobrindo... O importante é com você acordar... Quando perguntaram para mim outro dia, o que você pensa antes de dormir? Eu falei, eu vou acordar no dia seguinte, certo? Mas eu acordo no dia seguinte, nos primeiros 5 minutos, eu falei, meu Deus, como eu estou velho. 5 minutos depois, eu estou já maquinando 500 mil coisas com objetivo. Tem que fazer. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Então, naquele minuto, eu sei que eu continuo com os mesmos objetivos que eu tinha quando eu era criança. O grande segredo na vida é saúde mental e objetivos. Saúde mental, graças a Deus, eu mantenho e o objetivo continuo a manter. Pois é, e a busca do sentido para viver, né? E a música explica que Deus existe, né? Você pode ser ateu, não ser, mas a música explica que Deus existe. E sonhar. Eu falo para você, hoje estou realizando um sonho, ser entrevistado por você. Nossa. Estou realizando um sonho. Estou falando de coração aberto, querido. Eu fico emocionado de falar isso. Você não sabe a importância que tem para mim ser entrevistado por você. Oh, meu Deus do céu. A última entrevista que eu tive com um canal de vocês foi com a Heloísa Vilela em Nova York. Foi, aqui do ICL. Hein? João, quando você olha os 85 anos, você conseguiria lembrar um momento que você fala assim, esse momento foi o mais marcante da minha vida? Foi um concerto? Foi conhecer alguém? Você consegue pensar num momento? O que foi o momento mais... O mais marcante da minha vida foi em 1978. Eu tinha me afastado por causa da distonia focal do músico. E eu comecei primeiro a trabalhar no teclado mudo, depois no piano, vi que estava indo, telefono para o meu empresário, falei, eu quero fazer minha volta no Carnegie Hall. Ele falou, o público já se esqueceu de vocês, passaram-se 5, 6 anos, iam ser 7 anos. Eu falei, mas marca. Aí ele falou,
Mas você quer voltar no Carnegie Hall, primeira vez, logo de cara? E eu brinquei com ele, eu falei, o monstro voltou. Ele marcou, ele falou, vai ser difícil lotar o Carnegie Hall. Quando eu estou chegando no teatro, eu vejo uma fila e eu falo para o taxista, o que está acontecendo? Ele falou, não sei qual que é o raio do músico que está tocando hoje, parou a rua 57. Aí, antes de entrar no palco, meu empresário abriu a janelinha, eu vejo 3.000 pessoas no Carnegie Hall e mais 300 cadeiras do lado do piano, que eles colocaram extras. Aí, naquela hora, eu ia tocar só o piano, eu, e 48 peças de Bach, decor. O concerto demorava 2 horas e 10 minutos. Eu sentei no piano, aí eu acredito no espiritismo. Eu falei, vai ser a noite da minha vida. E dei talvez um dos melhores concertos da minha vida. O melhor foi esse último, que eu dei agora. Mas um dos melhores concertos da minha vida. Quando acabou, durante 8, 9 vezes, eu voltei com o público gritando. Eu chorava, falava, meu Deus do céu, como é que eu consegui? Com tudo perdido há 7 anos atrás, quando eu pensei em me suicidar, eu estou aqui. Deus existe. Foi o momento mais emocionante da minha vida. E essa entrada em palco, dia 9 de maio, quando o teatro inteiro se levantou na hora que eu entrei. Maestro, é muita história, é muita coisa e não dá para abarcar tudo nesse programa, né? Tudo que você já caminhou, todos os caminhos que você já passou, as superações e essa vontade de viver e de realizar, isso é um exemplo para nós, viu? É a música da sua vida, né? Gostei da frase, é tão forte quanto a música venceu. Pois é, a música venceu. Eu só tenho que te agradecer muito você estar aqui com a gente. Obrigado você. Fica aí. Te amo. Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt, um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online. Então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha.